Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Hoje eu tô aqui pra falar de ano novo, ou melhor, ano velho. Tô aqui pra falar de 2025. Esse vai ser um bate-papo um pouco mais assim, uma tendência um pouco mais descontraída, sem muita seriedade, no sentido de sem ter o roteiro. Porque hoje eu tô aqui pra conversar com você, trocar uma ideia, embora eu imagine que você só vai me responder nos comentários aqui, né? Vai ser uma conversa onde eu falo, troco uma ideia e você corresponde aqui nos comentários. Para falar sobre um ano que está se encerrando, tô aqui gravando esse conteúdo no final de dezembro, quase Natal. Natal ainda não chegou, mas não sei quando você tá vendo esse conteúdo, pode ser inclusive em outras épocas, mas esse conteúdo aqui, essa conversa, pode ser interessante para você. 2025 tem sido um ano de mudanças que foram desejadas e outras mudanças que elas foram obrigatórias. Precisei. Inclusive mudança de casa. Para quem me acompanha lá no meu Instagram, @brum.anapaula, você deve ter visto algumas mudanças, a apresentação aqui do cenário que mudou, mas que foi uma mudança ótima, inclusive para mais espaço para trabalhar, para viver. E também algumas mudanças de rotina que elas precisaram de ser feitas, não só por questão de saúde, mas também por questão de bem-estar mesmo, bem-estar mental, bem-estar físico. Mas eu queria falar sobre algo que 2025 me ajudou a fortalecer. Essa crença ou esse aprendizado. Eu costumo dizer com os meus pacientes que o tempo, na verdade, ele é um grande aliado. Algumas pessoas acham que o tempo é um inimigo, né? O tempo tá passando, eu tenho que correr atrás de alguma coisa, eu tô atrasado. Mas não sei se isso é sorte minha ou o que aconteceu comigo, mas de certa forma eu tenho esse olhar um pouco mais carinhoso para o tempo e consigo identificar que com o passar dele eu consigo, enquanto ser humano, aprender e amadurecer. Tem um aprendizado que eu acho que eu sempre tive comigo, mesmo enquanto uma jovem Ana, lá no passado. Não sei se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários e vamos conversar. Que é essa noção de que a comparação com o outro, ela pode ser muito perigosa. Principalmente porque existem realidades diferentes, existem condições diferentes e óbvio que só por serem pessoas diferentes, o mundo todo separa aquilo que eu enxergo do que a pessoa mostra. Pode ser amigo, família, colega de trabalho, pode ser inclusive na rede social. Daquela pessoa que você conheceu algumas vezes, que não faz mais parte da sua rotina, mas para ela formar uma opinião de que você tá atrasado, de que você tem que fazer alguma coisa, que você deveria, ela já é o suficiente para instaurar essa insegurança na sua mente. Já parou para pensar sobre isso? Já sentiu isso no seu coraçãozinho? E Desde muito jovem, eu já tinha essa noção de que as pessoas, elas são diferentes, que nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade que as outras tiveram, e que me comparar também, aí eu acho que é meio chato. Sabe aquela coisa que é meio assim, meio padrão? Que todo mundo passa por esse tipo de neura? É óbvio que tem algumas pessoas que passam por isso em completo estado de sofrimento. Não é disso que eu tô falando. Tô falando aqui mesmo de reflexões pessoais. Não tô falando nada de casos clínicos, por exemplo, tá? Seguindo essa linha de raciocínio, inclusive, eu tenho muita preguiça de ficar olhando para o outro enquanto um paralelo que eu tenho que alcançar. Porque também, sabe assim, o que seria esse paralelo que o outro conseguiu, que eu supostamente deveria conseguir também? Mais dinheiro? Seria chegar ao nível de pós-doutorada? Seria conseguir falar 5 línguas? 5 idiomas? Seria, não sei, viajar muito? Que aí também perceba que vai depender aqui de muita coisa. Principalmente o quê? Tempo,
dinheiro, algumas coisas você precisa de ter o QI, né? Aquela indicação, bons contatos. E isso eu fui percebendo, fui amadurecendo com o passar do tempo. O tempo, ele é um grande aliado. Mas essa conversa aqui é para te dizer que essa coisa eu percebi, essa coisa, esse fenômeno, que perceber que utilizar a régua do outro como se fosse minha não faz sentido para mim. Isso me deixa um pouco entediada enquanto pessoa, mas eu entendo por que muitas pessoas fazem isso. O outro é como se fosse um espelho, e a rede social é aquele espelho de shopping, gigantesco, assim, né? Que você acha que tudo que aparece lá é bonito, menos você, e que você deveria ser muito mais do que se é, como se fosse uma grande competição. Mas, além de, pessoalmente, eu, Ana Paula, meu CPF, que é o único que não necessariamente precisa ser igual ao seu, acho isso um grande tédio, ficar comparando a vida do outro também. Parece que tem muita gente que quer muito, mas muita gente que quer muito, que às vezes pega essa fantasia e coloca na realidade, parece que não junta lé com cré. Parece que a pessoa, ela prefere muito viver naquele, definitivamente, na fantasia, na sua própria criação imaginária, do que lidar com a realidade daquilo que ela tem, pode ter, assim, consegue fazer uma projeção mais ou menos razoável, fidedigna com aquilo que se tem. Claro que existem casos que extrapolam esse senso de normalidade, aquilo que faz sentido para a realidade da pessoa. Algumas pessoas, elas realmente extrapolam, que são exceções. Queria que fosse muito mais simples, muito mais fácil. Eu queria super poder te dar aqui uma receita de como fazer isso. Mas não sei, já falei isso em terapia muitas vezes, que eu não sei se isso é um senso de realismo ou se isso é falta de otimismo. Eu realmente não sei, eu tô me abrindo aqui enquanto pessoa para contar de você de um aspecto que eu tenho pensado em 2025, que é inclusive isso de essa percepção, ela não acontece da noite pro dia. Muitas vezes são pessoas um pouco mais maduras, porque elas tiveram mais tempo, e tempo vai te dar mais possibilidade, mais oportunidade, inclusive para ser igual a mim, que sente um pouco de tédio de pegar a vida do outro e tentar comparar o que ele tem, o que eu não tenho, o que ela conseguiu e eu ainda não. Que pode ser, inclusive, que essa outra pessoa pense o inverso. Que eu tenho, que eu sou, que eu fiz algo que ela ou que ele ainda não conseguiu fazer. Então, se você não conseguiu chegar nesse ponto de convergência ainda, não é para você sair daqui também desesperado, achando que você tem que. Calma. Talvez você não tenha que nada. Isso não acontece da noite pro dia. E o que eu quero dizer com isso não é que eu parei, que eu sou isenta de comparações, não é que eu sou isenta dessa ânsia de querer acompanhar o ritmo de vida de algumas pessoas. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que eu deixei de acreditar mais em comparações por conseguir entender com um pouco mais de frieza quais são os meandros que fazem com que a pessoa deseje algo ou que ela consiga realizar algo. E por que eu muitas vezes não. E certamente você também tem as suas limitações. Não me deixa aqui achar que eu sou estranha. Você também tem as suas limitações. Ou eu tô bem errada? Parei para perceber que a comparação, ela não machuca somente porque ela te mostra coisas que você ainda não tem, não é ou não fez. Ela dói porque a partir daquele momento você tenta entrar na pele, entrar na vida de uma outra pessoa que não é você. Você para o seu tempo, você para esse aqui e agora e tenta quase que colocar essa máscara ou se, não sei, se materializar na vida de uma outra pessoa que, por mais que ela seja muito querida, por mais que ela pareça muito com você, por mais que vocês tiveram experiências muito únicas e parecidas, ainda assim não é você. E isso faz toda a diferença. E isso aqui não é acusação.
tá bom? Só uma reflexão de 2025 que eu tenho feito pessoalmente e como eu acho que pode ser interessante para alguém que me acompanha aqui e que me vê mais falando do meu lado profissional e não do meu lado humano, do coraçãozinho aqui do CPF, queria compartilhar com você. Eu espero que 2025 tenha sido um ano gentil para você. Se não foi, não perca a esperança de que ainda possa haver uma mudança, seja externa ou interna. Eu agradeço muito você que ficou comigo aqui esse ano. Espero que você possa comer seu panetone, que você possa ter uma boa virada de ano, que você possa se cuidar e que realmente você veja que o tempo, ele é um grande aliado. Se você souber vê-lo dessa forma. De qualquer forma, o tempo vai passar. Ele não pede autorização. Você não tem que fazer absolutamente nada para que isso aconteça. Mas com esse passar, pode ser que você enxergue coisas, amadureça coisas que há 5 anos, 2 anos ou até semana passada não faria sentido, mas que hoje faz. E que maravilha que isso aconteça mais vezes na sua vida. Isso faz toda a diferença também. Vou deixando aqui meu beijo, meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo, feliz tudo, independente se você tá vendo isso em 2025, 26, 27 ou em 3050, muito bom te ter por aqui, te deixo o meu beijo, e se você ainda não se inscreveu no canal, chegou aqui de paraquedas, eu te deixo esse pedido, me dá aí esse presente de Natal para essa psicóloga aqui que te quer bem e que abriu seu coração por uma de umas raras vezes aqui no canal. Um beijo pra você, gente. Tchau!